Sejam bem-vindos, meus queridos. Mais uma aulinha aí sobre geometria. E hoje vai voltar lá para ângulos para falar de mais duas coisinhas importantes, tá? Quando os ângulos são opostos pelo vértice, tá? E quando as retas, temos duas retas paralelas, elas são interceptadas por uma transversal, tá? Isso acontece uma coisinha lá em ângulos que nós vamos ver hoje, beleza? Então vem comigo aí. Galerinha, falando de ângulos opostos, né? Alguns devem lembrar, tá? Como é que acontece? Eu tenho duas retas aqui, uma eu vou chamar de R e outra eu vou chamar de S. Então elas se cruzaram, né, em um ponto em comum e elas são duas retas aí que estão concorrentes, né? Quando isso aconteceu, pessoal, gerou quatro ângulos aí: o ângulo alfa, né, o ângulo beta, o ângulo teta e o lambda, né? Que são essas quatro letras gregas, né? A gente utiliza essas letras gregas para representar ângulos. Galerinha, vamos somente olhar aí, ó, para esse ângulo aqui da direita, né? Pela diagonal da direita aí. Ó, vocês não concordam que esse ângulo alfa, né? Ele é o suplementar desse ângulo lambda aí, né? Ele é o suplementar deles. Então vamos jogar valores aqui, por exemplo, se aqui fosse 110 graus, tá? O lambda ele teria que ser o quê? 70 graus, obrigatoriamente, correto? Já que um é o suplementar do outro, concorda? Agora pensa o seguinte, pessoal. Esse ângulo beta aqui, ó, né? Ele também é suplementar desse ângulo alfa. Olha só como faz 180 graus aqui, correto? Como ele é suplementar desse ângulo alfa, esse beta também tem que medir 70 graus, correto? Vamos continuar analisando aí. Então, se meu beta aqui é 70 graus, obrigatoriamente aqui, ó, esse ângulo, né, que está fazendo ele suplementar o meu beta, ele tem que ser obrigatoriamente também 110 graus. O que a gente pode observar disso, né, pessoal? Então, olha só, a gente fez um experimento aqui jogando valores, e nós percebemos que quando o ângulo está oposto ao outro, ele acaba sendo o quê? Igual, correto? Então, olha só, observe que o ângulo alfa, ele não está oposto a quem? Ao ângulo θ, né? Ele está oposto a esse ângulo aqui. Então, por ele estar oposto para um vértice, né? Eles são iguais. Olha o ângulo lambda aqui na direita, ele está oposto a quem? Ao ângulo beta. E isso faz com que eles sejam iguais. Então, galerinha, sempre que você tiver um ângulo oposto pelo vértice, obrigatoriamente eles são dois ângulos iguais, ângulos congruentes, beleza? Tenha isso em mente para resolver alguns exercícios, tá? Que vai ser necessário. E aí você consegue fazer uma interpretação bastante simples, tá ok? Inclusive que pode aparecer aí valores de x e equações. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exercícios que podem cair, tá? Então aqui, galera, a gente tem um primeiro exemplo, né? Como é que a gente pode definir os valores de x, y aí nessa questão? Bom, a gente sabe que quando o ângulo está oposto a ele, ele é igual. Então, meu x aqui, de cara, ele é quanto? 110 graus, certo? E como é que eu acharia o ângulo y, né? Como ele está suplementar, ele é um ângulo de 70 graus, perfeito? E por y estar oposto aqui a esse ângulo, ele também mede 70 graus, beleza? Igualzinho o exemplo aí que eu dei para vocês. Vamos ver agora como é que ele cai de uma maneira com mais dificuldade, digamos assim, né? Ele dá aí duas retas, né? E fala, ó, que esse é o ponto que intersecta as duas. Ou seja, eu tenho dois ângulos opostos, ó. Esse ângulo aqui que é laranja, ele está oposto a esse outro ângulo, né? Então eu já posso assumir que o ângulo BVD ele é igual, né, ao ângulo CVA. Eu já sei disso só de olhar aí para minha situação, certo? E aí a questão pergunta: determine o valor de x e determine o valor de BVD. Então vamos lá primeiro achar o valor de x. Galera, pensa comigo aí. Se eles são opostos, eles são iguais. Essa igualdade é o que vocês precisam para fazer a interpretação da conta e resolver. Então, ó, se eu estou dizendo que eles são iguais, 10x menos 40, que é esse ângulo daqui,
ele é igual ao ângulo oposto a ele, 4x mais 20, correto? Achou a igualdade, você achou a resposta, galera. O que eu vou fazer aqui? Para encontrar o valor de x, eu tenho que isolá-lo, né? Então, no primeiro membro, eu vou deixar todos os valores com x. O 4x ele veio subtraindo. E o 40, ele foi para o segundo membro, agora somando, né? Beleza. 10x menos 4x, 6x. 40 mais 20, 60. Agora eu vou passar o 6 dividindo 60 graus. Isso vai me dar x igual a 10. Pronto, descobrimos o valor de x. Então foi bem simples mesmo, né? Agora ele quer saber quanto que vale, né, o meu ângulo BVD. Bom, o BVD, ele mede 4x mais 20, certo? Agora que eu sei que o valor de x é 10, eu posso fazer uma substituição. 4 vezes quanto? Vezes 10, que é o valor que eu descobri de x aí, certo? Beleza. Mais 20. Ok, vamos fazer essa continha então. 4 vezes 10, 40, mais 20 dá 60 graus. Acabou, galera. Então esse ângulo aqui mede 60 graus, tá? Necessariamente esse ângulo também mede 60 graus. Dá para você fazer a prova real aí, né? Substituindo x por 10. Você vai ver que dá 100 aí, 100 menos 40 dá 60. Então deu certinho aí, ok? Os dois são congruentes. Beleza, galerinha. Agora, espero que não tenha deixado dúvidas. Vamos falar agora sobre retas paralelas interceptadas por uma transversal. O que acontece, galera? Eu tenho aqui duas retas paralelas, né? Eu tenho a reta R e tenho a reta S. E a gente usa esse símbolozinho para representar que elas são paralelas, né? Lembrando que reta paralela não se cruzam, certo? O que acontece? Elas estavam lá, tranquilas, e aí chegou uma outra reta e interceptou as duas, ó. Cortou, digamos assim, as duas retas. Né? Quando isso aconteceu, galera, ela gerou vários ângulos aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui, 2, 3, 4. E aqui em cima, aqui embaixo, 5, 6, 7, 8. Então gerou aí 8 ângulos para nós analisarmos. Só que vocês vão ver que é uma maneira bem tranquila, que é bem facinho isso aqui, galera. Olha só o que acontece, tá? Os matemáticos, né, eles dividiram aí em alguns nomes, né, de igualdade de ângulo, né? Eles mostraram, eles perceberam que os ângulos, quando são correspondentes, tá, eles são iguais. Como assim correspondentes? Ó, esse ângulo aqui, ó, o ângulo B, ele é correspondente a qual ali de baixo, ó. Na ordem aqui que a gente segue, ele é igual a qual ali de baixo? Ele é correspondente ao ângulo F. Tá vendo que os dois estão na mesma posição? Se eu pegasse o ângulo B e descesse ele aqui para baixo, né? Ele ficaria no lugar do F. Portanto, eu posso concluir que eles são iguais, tá? Olha só. E se eu pegasse o ângulo A? Quem é correspondente a esse ângulo A? Seria o ângulo E. E, portanto, eu sei que eles são iguais. Beleza? Outras correspondências. O C com o G. Eu tenho o D com H. Beleza? E aí eu já sei que eles são ângulos iguais. Existe também uma outra igualdade, pessoal, que são os alternos internos e os alternos externos. Pode ficar tranquilo que essa nomenclatura, vocês não devem ficar preocupados, mas só para que a gente compreenda quando a gente encontrar em algum livro, né, ou alguma atividade por aí. O que acontece? Quando eu tracei essa linha transversal aí, né, nessas retas paralelas, acabou que eu tenho uma área que é interna, né, uma área interna a essas retas, e tem uma área externa. Beleza? Ok. E aí, como eu tenho essa área externa, a gente vai fazer algumas igualdades aí, para a gente entender. Então, tem os alternos internos. Olha só. Esse ângulo aqui, o ângulo D, tá? Ele é alterno interno a esse ângulo F. Quer dizer que eles são iguais. Então, esse ângulo, ó, como é que alterna alguma coisa, né? Eu viro para o outro lado.
Então eu alternei aqui ao F. Então o D e F são iguais, eles têm o mesmo valor. Quem é mais alterno interno aí? Eu tenho o ângulo C. Alternando aí, eu tenho o ângulo E, né? Então eles são também iguais. Outro exemplo aí que nós temos, tá? São os alternos externos, os que estão de fora aí, né? Por exemplo aí, o A, esse ângulo A, ele é igual ao G. Se a gente alternar aqui, ó, vier para o outro lado e descer, eles vão ter o mesmo valor. Assim como o B, né, é alterno externo do H. E eles são iguais. Beleza, galerinha? Vamos ver aqui o último agora, que eles não são iguais. Na verdade, eles são colaterais. Eles formam um ângulo de 180. Nós sabemos que o A e o B aqui, ó, eles formam um ângulo de 180 graus, correto? Então, um é suplementar do outro. Mas também existe um outro par de ângulos que nós podemos formar, que são os colaterais. Por exemplo, o ângulo C aqui e o ângulo F, eles formam 180 graus, né? Se eu pegasse esse pedacinho aqui do F e trouxesse aqui para cima, ele ia complementar exatamente esse espacinho aqui, ó, que falta para dar 180 graus. Então esse é um colateral interno. Outro colateral interno seria o D e o E, né? Eles formam juntos 180 graus, beleza? E os externos, eu tenho o ângulo A, que ele corresponde aí 180 graus somando com o H. Assim como o B, ele somando com o G, ele daria 180 graus. É só imaginar eu tentando encaixar as duas pecinhas. E aí vocês vão ver que formaria um ângulo de 180 graus. Correto? Galera, eu sei que vocês devem estar pensando, professor, eu vou ter que decorar tudo isso, alterno interno, qual que é colateral, eu não entendi muito bem. Galera, não. Na matemática, você não precisa ficar decorando nomenclaturas. O que você precisa é entender o raciocínio, certo? Quais ângulos são iguais? Porque isso é muito relativo. Pode ser que no livro a ordem esteja assim, A, B, C, D. Aí você encontra outro material que está assim, A, B, C, D, né? Intercalando de forma diferente. E aí se você ficar decorando A é sempre igual a B, C é igual a G, você não vai conseguir se sair bem nos exercícios, né? Você tem que entender como é que os ângulos se encaixam, como é que eles são, se eles são iguais ou eles são suplementares. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Olha só nessa figura aí. Vamos então marcar, ó. Eu vou pintar aqui de azul o ângulo alfa, tá? O ângulo A aqui. Pronto. Nós sabemos que esse ângulo, ó, vamos usar o raciocínio aqui. Ele é igual ao ângulo C, não concorda? Ó, eles estão opostos pelo vértice, né? Então eu sei que esse ângulo C, por ser oposto ao vértice, eles são iguais. Então eu vou pintar aqui de azul, que eles são iguais, eles têm a mesma medida. Beleza. Agora pensa assim, galera, imagine eu tirando essa pecinha aqui que é o A. Vocês não concordam que encaixaria certinho aqui onde é o E? Olha só, se eu descesse ele para cá, ó, daria para encaixar certinho. Por quê? Eles têm a mesma medida. Então deu para ver aí que eles são iguais. Então vou pintar aqui de azul também representando a mesma medida. Tranquilo? Agora, se meu E ele vale esse valor aí, obrigatoriamente o G também vale. Porque ele está oposto pelo vértice, ó. Eles são opostos. Se são opostos, a gente sabe que são iguais. Beleza? Pronto, achamos todas as igualdades, galera. Olha só. Só pelo raciocínio ali, a gente levou a encontrar todos os pares de ângulos são iguais, tá? Agora, vamos analisar o B ali, por exemplo. O B, tá? Se eu tenho uma medida aqui, que eu vou representar com a cor vermelha aqui, tá? Ele, por estar oposto ao ângulo D, ele obrigatoriamente é igual. Então eu já sei que eles são iguais aqui, o B com o D. Beleza? E a gente vai fazer a mesma analogia. O B, se eu descesse ele aqui, ó, para cá, né? Ele ia encaixar perfeitamente no ângulo F. Então eu posso assumir que eles são iguais aí, né? Pronto. E se o F mede esse valor, o H também tem que medir, porque eles são opostos pelo vértice. Então tá vendo como é bem mais simples assim, você usar o raciocínio, tá?
Então existem dois tipos de ângulos. Ou eles são iguais, tá? Ou eles são suplementares entre si. Tranquilo? Vamos ver um exercício, como é que isso cai na prática aí, tá? Olha só, nesse primeiro exemplo, eu tenho o ângulo x mais 20, né? E tenho o ângulo 4x mais 30. Olha só a equação nascendo aí. Será que eles são iguais ou eles são suplementares? Certo? Vamos pensar o seguinte, galera. Vou pintar aqui esse ângulo, x mais 20. Se eu tentasse trazer ele lá pro finalzinho, ó, vou puxar ele para cá, certo? Vocês não concordam que ele ia encaixar perfeitamente aqui, ó? É ou não é? Então eu já começo a entender que se eu coloquei esse ângulo aqui, ele formou um ângulo de 180 graus, então esse ângulo 4x mais 30 e o x mais 20, eles são suplementares, beleza, galera? Então eu já posso fazer essa continha aqui, ó. 4x mais 30 mais o x mais 20, isso é igual a 180 graus. Eu sei disso, certo? Então eu vou somar aqui, ó, x com x, temos aí 5x, 30 mais 20, 50. Vou passar esse 50 para o outro lado, subtraindo, né? Vai ficar 180 menos o 50. Beleza, galera? 5x, portanto, é 130. E aí, não esquece, esse 5 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, meu x ele vai ser igual a 130 dividido por 5, que isso me dá 26 graus, né? Esse é o valor do x, né? Não que é o valor do ângulo, mas é o valor do x. Entendeu como é que funciona, pessoal? Vamos ver se tem mais uma aí. Beleza, ó. Às vezes, galera, alguma questão, ela não vai botar alinhado bonitinho, igual a gente viu aqui, né? Aqui, ó, na questão anterior, elas estão paralelas na horizontal, né? Já aqui na outra questão, elas estão paralelas na diagonal, ó. Mas elas são ainda paralelas, tá? Elas não se tocam. E aí chega a linha para interceptar elas na horizontal aqui. Mas vai funcionar do mesmo jeito, tá? Vamos tentar enxergar isso aí, ó. O 50, galera, que é esse ângulo aqui, né? Vocês não concordam, ó, se eu trouxer ele para cá, né? Arrastasse ele aí pela linha. Vocês não concordam que preencheria aqui perfeitamente? Certo? É como se o meu 50 fosse o H e ele corresponde a quem? O meu D, né? Já que é como se eu transferisse ele, movesse ele de lugar. Beleza? Então, olha só. Aqui é 50. Concordo? Se meu ali é 50, quanto que vale meu Y? Você não concorda que o Y é o suplementar dele? O quanto que falta para 180 graus? Então, meu Y eu já posso assumir que mede quanto? 130 graus. Já achei o valor do Y, ó, bem simples mesmo, tá? E outra coisa, se eu conseguir encaixar aqui meu 50, eu também consigo encaixar ele bem aqui, ó. 50 graus também. E aí a gente vai lembrar lá do início da aula. O x, né, o valor de x, ele está oposto pelo vértice. Então, meu x, ele vale quanto? 50 graus, porque ângulos opostos são iguais. Eu poderia fazer de várias formas, tá, pessoal, isso aqui. Poderia assumir que o y também fica nesse lugar, né? Já que é só eu arrastar ele aqui, ó, para a esquerda, ele caberia perfeitamente ali, né? Então, o y valendo 130, o suplementar é 50. Então, tem várias formas de vocês fazerem, beleza? Galerinha, é hora de praticar isso aí, tá? Os exercícios vão ser dessa vez nos slides. Então, eu vou passar os exercícios agora. E aí, vocês vão dando pausa no vídeo, fazendo exercício. Aí, dá play e continua assim, fazendo todos, tá? São 10 questõezinhas para vocês tirarem dúvidas e tentarem praticar aí o raciocínio, beleza? Então, vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. E tchau, tchau. Bons estudos.